O meu próprio marido e minha mãe se uniram para fazer de mim uma mercadoria. Só não imaginavam que eu, uma simples moça do interior, seria a responsável pela ruína deles. Boa tarde, meus queridos. Aqui é a vovó Andressa, com meus 68 anos bem vividos, falando diretamente da minha varanda em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Hoje, o céu está nublado, mas meu coração tá leve por poder compartilhar com vocês uma história que ficou guardada no fundo da minha alma por mais de 4 décadas. Uma história de traição, dor, mas também de superação. Antes de começar essa jornada difícil, queria pedir um favorzinho do coração. Se inscreve aqui no canal da vovó, dá aquele joinha que não custa nada e deixa nos comentários de qual cantinho do Brasil você está me assistindo. Isso ajuda muito a vovó a continuar contando suas histórias e quem sabe ajudar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis como eu passei. Vamos voltar para 1973, quando eu tinha apenas 20 anos. Porto Alegre já era uma cidade grande, mas o bairro Partenon, onde eu morava, ainda tinha um jeitinho de interior. Todo mundo se conhecia, as crianças brincavam na rua, e as fofocas corriam mais rápido que água de chuva em ladeira. Naquela época, eu morava com meus pais numa casa simples, mas aconchegante. Meu pai, seu Antônio, era um homem trabalhador, motorista de ônibus, respeitado por todos no bairro. Já minha mãe, Dona Irene, era costureira, fazia roupas sob medida para as madames da cidade. Tínhamos uma vida modesta, mas nunca nos faltou nada, principalmente amor e respeito. Meu pai era meu herói, meu porto seguro. Quando eu era pequena, ele me levava nos ombros pela feira de domingo, me comprava algodão doce escondido da minha mãe, me ensinava a andar de bicicleta. Quando fiquei mocinha, era ele quem espantava os rapazes atrevidos, quem me dava conselhos sobre a vida, quem secava minhas lágrimas quando alguma amizade me decepcionava. Andressinha, ele sempre dizia com aquele sotaque carregado dos colonos italianos. Na vida, a gente encontra muita gente ruim disfarçada de boa. Confie nos seus instintos, eles nunca te enganam. Se eu tivesse ouvido esse conselho até o fim, talvez minha história fosse diferente. Mas a vida tem seus planos, não é mesmo? Tudo começou a mudar no inverno de 1972. Era um junho particularmente frio, daqueles que fazem os ossos doerem. Meu pai começou a reclamar de dores nas costas, de um cansaço que não passava. No início, todos achamos que era só o peso dos anos de trabalho pesado. Dirigir ônibus naquelas estradas esburacadas não era moleza. É só cansaço, filha. Logo passa, ele dizia, tentando não me preocupar. Mas não passou. As dores aumentaram, ele emagreceu, começou a ter dificuldade para urinar. Depois de muita insistência minha e da minha mãe, ele finalmente foi ao médico. Lembro daquele dia como se fosse hoje. O consultório frio, o cheiro de álcool, o médico de óculos grossos e cara séria. Seu Antônio, o senhor está com um tumor na próstata. Precisamos fazer mais exames, mas pelo que estou vendo, já está bem avançado. Foi como se o mundo desabasse sobre nós. Câncer, naquela época, era quase uma sentença de morte, principalmente para quem não tinha dinheiro para tratamentos caros. Meu pai, sempre tão forte, tão cheio de vida, agora enfrentava um inimigo invisível que o consumia por dentro. Os meses seguintes foram um pesadelo. Hospitais, exames, remédios que custavam os olhos da cara. Minha mãe trabalhava dobrado na máquina de costura, eu larguei o curso de magistério para trabalhar como caixa numa padaria. Fazíamos de tudo para conseguir dinheiro para o tratamento. Mas o câncer foi mais forte. Em menos de 6 meses, meu pai já não conseguia levantar da cama. Aquele homem forte, que carregava sacos de cimento nas costas sem reclamar, agora pesava menos que uma criança. A morfina já não aliviava as dores, e seus olhos, antes tão vivos, agora pareciam distantes, como se já estivessem vendo outro mundo. Numa noite chuvosa de janeiro de 1973, ele me chamou ao lado da cama. Segurou minha mão com uma força que eu não sabia que ainda tinha. Andressinha, ele disse, a voz quase um sussurro, cuida da tua mãe. Ela é forte por fora, mas fraca por dentro. E cuida de ti também. Não deixa ninguém te diminuir. Nunca. Foram suas últimas palavras para mim. Na madrugada, enquanto a chuva castigava o telhado, meu pai partiu desse mundo.
Tinha apenas 48 anos. O enterro foi simples, mas o cemitério ficou cheio. Parecia que metade do bairro estava lá, prestando as últimas homenagens ao seu Antônio do ônibus. Motoristas, cobradores, vizinhos, todos com histórias sobre como meu pai tinha ajudado em algum momento, como tinha sido gentil, honesto, trabalhador. Eu fiquei ali, parada na chuva fina, sem conseguir chorar. Era como se uma parte de mim tivesse sido enterrada junto com ele. A dor era tão grande que eu não conseguia nem expressar. Os dias que se seguiram foram nebulosos. Eu me arrastava para a padaria, atendia os clientes como um robô, voltava para casa e encontrava minha mãe sentada na poltrona do meu pai, olhando para o nada. A casa, antes tão cheia de vida e risos, agora parecia um mausoléu. Minha mãe mudou depois da morte do meu pai. Não foi de uma vez, foi aos poucos, quase imperceptível no início. Ela, que sempre foi uma mulher forte, decidida, começou a se apoiar em mim para tudo. Qualquer decisão, qualquer conta para pagar, qualquer problema com a casa, tudo caía nos meus ombros de 20 anos. Você é igualzinha ao seu pai, ela dizia. Forte, decidida, eu não sei viver sem ele. No começo, eu aceitei esse papel. Afinal, tinha prometido ao meu pai que cuidaria dela. Mas logo percebi que algo não estava certo. Ela começou a sair mais, a voltar tarde, às vezes com cheiro de bebida. Gastava o dinheiro que não tínhamos em roupas novas, em perfumes caros. Quando eu questionava, ela chorava, dizia que precisava se sentir viva de novo. Você não entende, Andressa. Perdi o amor da minha vida. Preciso me distrair ou vou enlouquecer. Foi nesse período conturbado que conheci Adivaldo. Ele apareceu na padaria numa manhã de abril, pedindo 1 quilo de pão francês e 2 sonhos de creme. Alto, moreno, olhos verdes que contrastavam com a pele bronzeada, e um sorriso que iluminava o ambiente. Vestia-se bem, calça social, camisa de botão, sapatos engraxados, o que já o destacava no nosso bairro simples. A senhorita tem o sorriso mais bonito que já vi, ele disse enquanto eu empacotava os pães. Corei na hora, desajeitada com o elogio. Não estava acostumada a receber cantadas, principalmente de homens tão elegantes. Obrigada, murmurei sem graça. Meu nome é Adivaldo. Sou advogado, acabei de abrir um escritório aqui perto. Vou virar cliente frequente se o pão for tão bom quanto o atendimento. Ele voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Sempre no meu horário, sempre com um elogio discreto, sempre comprando algo a mais. Logo estava trazendo flores. Para o ambiente ficar mais bonito, dizia ele, mas todos na padaria sabiam que eram para mim. Numa sexta-feira, depois de quase 2 semanas dessa rotina, ele finalmente criou coragem. Andressa, gostaria de me acompanhar num cinema amanhã? Tá passando aquele filme novo do Roberto Carlos. Hesitei. Não saía com ninguém desde a morte do meu pai. Não tinha cabeça, nem tempo, nem vontade. Mas havia algo em Adivaldo. Talvez a gentileza, talvez o jeito respeitoso, talvez só o fato de ser uma distração bem-vinda que me fez aceitar. Pode ser, respondi. Mas tenho que estar em casa cedo. Minha mãe... Claro, claro. Ele interrompeu sorrindo. Sou um cavalheiro, Andressa. Vai ser apenas um cinema e talvez um lanche depois. Te prometo que antes das 10 você estará em casa, sã e salva. E assim começou. Nosso primeiro encontro foi exatamente como ele prometeu. Cinema, um lanche na lanchonete da esquina e antes das 10 eu estava em casa. Ele nem tentou me beijar, apenas um beijo suave na mão ao se despedir. Foi uma noite maravilhosa, disse ele. Espero que possamos repetir. Minha mãe estranhou quando contei que tinha saído com alguém. Um advogado? E o que um advogado quer com uma menina simples como você? Suas palavras me magoaram, mas não o suficiente para me impedir de continuar vendo Adivaldo. Nos finais de semana seguintes, saímos mais vezes. Cinema, praça, um passeio no Guaíba. Ele era sempre gentil, atencioso, interessado no que eu tinha a dizer. Me fazia sentir especial, importante. No nosso 5º encontro, ele me beijou pela primeira vez. Foi doce, respeitoso, sem pressão. Quando nos separamos, seus olhos verdes brilhavam com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Acho que estou me apaixonando por você, Andressa.
Ele confessou. Eu já estava apaixonada há tempos. Como não estaria? Adivaldo era tudo o que qualquer moça sonhava. Bonito, educado, trabalhador, com futuro promissor. E mais importante, ele me tratava como uma rainha. Nosso namoro se tornou oficial quando ele veio jantar em casa e pediu permissão à minha mãe. Para minha surpresa, ela estava arrumada, perfumada, sorridente, muito diferente da mulher deprimida que eu via todos os dias. Claro que podem namorar, ela disse, servindo mais uma fatia de carne para Adivaldo. Minha filha merece um homem de bem. A aprovação da minha mãe foi a cereja do bolo. Finalmente algo bom estava acontecendo na minha vida depois de tanto sofrimento. Adivaldo parecia ser a resposta às minhas orações. O raio de sol depois da tempestade. Você é meu anjo, Andressa, ele costumava dizer. Apareceu na minha vida quando eu menos esperava e mais precisava. Nos meses seguintes, nosso romance floresceu. Adivaldo me buscava na padaria, me levava para conhecer lugares que eu nunca tinha ido em Porto Alegre. Me apresentou aos amigos advogados, me levou em restaurantes chiques onde eu me sentia deslocada com meus vestidos simples. Não se preocupe com isso, ele dizia quando eu mencionava meu desconforto. Logo você vai se acostumar com essa vida. Afinal, será a vida que teremos juntos. A primeira vez que fizemos amor foi no dia do meu aniversário de 21 anos. Ele alugou um chalé em Gramado, me encheu de presentes, me fez sentir a mulher mais especial do mundo. Foi gentil, paciente com minha inexperiência, preocupado com meu prazer. Te amo, Andressa. Ele sussurrou enquanto me abraçava depois. Quero passar o resto da minha vida com você. 2 meses depois, veio o pedido de casamento. Não foi nada extravagante. Apenas nós dois, sentados na praça onde costumávamos passear. Ele tirou uma caixinha do bolso, se ajoelhou e fez a pergunta que toda moça sonha em ouvir. Quer se casar comigo? Ser minha esposa, minha companheira, minha melhor amiga? Aceitei na hora, claro. Como não aceitaria? Adivaldo era o príncipe encantado que tinha aparecido na minha vida quando tudo parecia perdido. Era gentil, carinhoso, bem-sucedido. Me amava, me respeitava, queria construir um futuro comigo. Quando contamos à minha mãe sobre o noivado, sua reação me surpreendeu. Em vez da alegria que eu esperava, ela pareceu preocupada? Hesitante? Não acham que estão indo rápido demais? Perguntou ela, os olhos fixos em Adivaldo. Vocês se conhecem há tão pouco tempo. Quando a gente tem certeza, senhora Irene, não precisa esperar, respondeu ele confiante. Eu amo sua filha e quero fazê-la feliz. Minha mãe acabou cedendo, claro. Como poderia se opor a um genro tão perfeito? Começamos a planejar um casamento simples para o final daquele ano. Foi quando Adivaldo fez a proposta que mudaria nossas vidas para sempre. Andressa, estava pensando, por que você e sua mãe não vendem essa casa e vêm morar comigo? Meu apartamento é grande, tem 3 quartos. Sua mãe não precisaria ficar sozinha e economizaríamos com o aluguel dela. A ideia me pegou de surpresa. Morar todos juntos antes mesmo do casamento? Não era o que eu tinha imaginado para o início da nossa vida a 2. Mas Adivaldo tinha argumentos convincentes. Pensa bem, amor. Sua mãe está sozinha. Você se preocupa com ela. Assim, você pode cuidar dela e nós já começamos nossa vida juntos. É prático e econômico. Quando apresentamos a ideia à minha mãe, ela hesitou novamente. Não sei, filha. Não quero atrapalhar o início da vida de vocês. Que isso, sogra? Adivaldo interveio com seu charme habitual. A senhora nunca vai atrapalhar. Pelo contrário, vai nos ajudar. Andressa ainda é jovem, inexperiente. Vai precisar dos conselhos da senhora para ser uma boa dona de casa. Foi assim que, 3 meses antes do casamento, vendemos nossa casinha no Partenon e nos mudamos para o apartamento de Adivaldo no centro de Porto Alegre. Era realmente espaçoso, bem mobiliado, com uma vista linda da cidade. Eu me senti como uma princesa saindo da choupana para o castelo. As primeiras semanas foram um sonho. Adivaldo era o noivo perfeito, atencioso, carinhoso, sempre trazendo pequenos presentes, me fazendo sentir amada. Minha mãe parecia mais animada também, empolgada com os preparativos do casamento, fazendo planos para decorar seu novo quarto.
Eu deveria ter percebido os primeiros sinais. Os olhares demorados que Adivaldo lançava para minha mãe quando achava que eu não estava vendo. As conversas que cessavam abruptamente quando eu entrava na sala. O jeito como minha mãe parecia cada vez mais arrumada, mais perfumada, mesmo sem sair de casa. Mas eu estava cega de amor e gratidão. Cega pela chance de ter uma vida melhor do que jamais sonhei. Cega pela promessa de felicidade que Adivaldo representava. Cega demais para ver que o príncipe encantado estava, aos poucos, revelando sua verdadeira face. E essa face era mais sombria do que meus piores pesadelos poderiam imaginar. Não demorou muito para o conto de fadas começar a desbotar como roupa velha no varal. Foi coisa de 2 semanas depois da mudança que notei as primeiras mudanças em Adivaldo. Pequenas coisas no início, tão sutis que eu duvidava do que via. A primeira coisa que estranhei foi ele começar a chegar mais tarde do trabalho. Antes, quando ainda namorávamos, ele fazia questão de estar em casa às 6 em ponto. Agora, raramente chegava antes das 8, 9 da noite. Quando questionado, sempre tinha a mesma desculpa na ponta da língua. O escritório tá bombando, amor. Muitos clientes novos. É bom sinal. Significa mais dinheiro para nossa vida de casados. Acreditei, claro. Por que não acreditaria? Ele era advogado, pessoas precisavam de advogados a toda hora. E, além disso, Adivaldo nunca tinha me dado motivos para desconfiar. A segunda coisa estranha foi a mudança na nossa intimidade. Antes tão carinhoso, tão presente, agora sempre tinha uma desculpa para não me tocar. Tô cansado. Amanhã preciso acordar cedo. Tô com dor de cabeça. Justificativas que soavam vazias, mas que eu engolia com um sorriso forçado, dizendo que entendia. É normal, me consolava, falando sozinha no espelho do banheiro. Todo casal passa por fases assim. Mas o mais perturbador foi quando ele começou a dormir na sala. Começou com uma noite, depois 2, logo virou rotina. A desculpa era sempre a mesma. Ronco muito, amor. Você precisa descansar bem para trabalhar na padaria de manhã. Na sala durmo no sofá e não atrapalho ninguém. Aquilo me incomodava profundamente. Que noiva dorme separada do noivo por causa de ronco? Mas engoli mais essa, como já tinha engolido tantas outras coisas na vida. Afinal, ele era tão bom para mim, tão generoso ao acolher minha mãe, tão trabalhador. Quem era eu para reclamar de pequenos detalhes? Enquanto isso, minha mãe parecia florescer naquele apartamento. Ela, que depois da morte do meu pai tinha se tornado uma sombra triste, agora cantarolava pela casa, fazia penteados elaborados, usava as roupas mais bonitas que costurava. Eu deveria ter ficado feliz com essa mudança, mas algo naquilo tudo me incomodava, sem que eu soubesse exatamente o que. Tua mãe tá tão animada com o casamento, comentou Adivaldo uma noite durante o jantar. Acho que ela tá feliz de te ver bem encaminhada. Aquilo fez sentido na época. Qual mãe não ficaria feliz vendo a filha prestes a se casar com um homem de bem? Ignorei aquela vozinha no fundo da minha cabeça que dizia que havia algo mais acontecendo bem debaixo do meu nariz. Foi numa quarta-feira de setembro, faltando apenas 2 meses para o nosso casamento, que a primeira peça do quebra-cabeça caiu no lugar. Eu tinha saído mais cedo da padaria com dor de cabeça e voltei para o apartamento sem avisar ninguém. A ideia era deitar um pouco, tomar um chá e melhorar antes que Adivaldo chegasse do trabalho. Quando abri a porta, ouvi risos vindos da cozinha. Risos de minha mãe, mais joviais e leves do que eu ouvia há anos. Fui me aproximando silenciosamente, curiosa, quando ouvi uma voz masculina que reconheci imediatamente. Adivaldo. Congelei no corredor sem entender. Eram 2 da tarde. Que diabos Adivaldo estava fazendo em casa àquela hora? Ele deveria estar no escritório, trabalhando nos tais casos que o mantinham ocupado até tarde da noite. Ela não desconfia de nada, ouvi minha mãe dizer, a voz baixa, mas audível. Andressa sempre foi ingênua demais. Como o pai, respondeu Adivaldo, e os 2 caíram na risada. Naquele momento, senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Recuei silenciosamente até a porta e saí sem ser notada, o coração batendo tão forte que achei que fosse desmaiar ali mesmo no corredor.
Caminhei sem rumo pelas ruas de Porto Alegre, tentando processar o que tinha acabado de descobrir. Adivaldo estava mentindo sobre trabalhar até tarde. Ele e minha mãe estavam tendo conversas pelas minhas costas, rindo de mim, me chamando de ingênua. E pior, comparando-me ao meu pai, como se isso fosse algo ruim, algo digno de piada. Voltei para casa horas depois, quando já tinha escurecido. Encontrei os dois na sala, assistindo televisão como se nada tivesse acontecido. "Onde você estava?" perguntou Adivaldo, aparentando preocupação. "Liguei na padaria e disseram que você tinha saído mais cedo." "Fui dar uma volta", respondi secamente. Precisava espairecer. Naquela noite, deitada sozinha na cama que deveria compartilhar com meu futuro marido, chorei silenciosamente até pegar no sono. Ainda não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas meu coração já sabia que era algo terrível. Nos dias que se seguiram, comecei a prestar mais atenção. Os olhares cúmplices entre eles. O jeito como pareciam sempre estar cochichando quando eu não estava por perto. As desculpas cada vez mais frequentes de Adivaldo para não passar tempo comigo. "Tenho que resolver uns detalhes do casamento", dizia ele, saindo de casa nos finais de semana. "Vou ajudar ele", completava minha mãe, pegando a bolsa e o seguindo. Voltavam horas depois, sempre com histórias vagas sobre terem visto salões, degustado bolos, escolhido convites, mas nunca traziam amostras, nunca pediam minha opinião. Era como se o casamento estivesse acontecendo entre eles, não entre mim e Adivaldo. Uma noite, enquanto lavava a louça do jantar, ouvi um barulho estranho vindo do quarto da minha mãe. Silenciosamente, me aproximei da porta entreaberta e vi algo que jamais conseguirei apagar da memória. Adivaldo, meu noivo, meu futuro marido, nos braços da minha própria mãe. Não gritei, não fiz escândalo. Uma calma estranha tomou conta de mim enquanto voltava para a cozinha e terminava de lavar os pratos, como se nada tivesse acontecido. Era como se uma parte de mim já soubesse, já esperasse por isso, como um diagnóstico terminal que apenas confirma o que o paciente já sentia no corpo. No dia seguinte, arrumei minhas coisas numa mala pequena, pronta para sair daquele apartamento e nunca mais olhar para trás. Mas quando estava saindo, Adivaldo me interceptou na porta. "Aonde você pensa que vai?" perguntou, bloqueando minha passagem. "Embora. Acabou, Adivaldo. Vi vocês dois ontem à noite. Esperava negação, talvez raiva ou vergonha. O que não esperava era o sorriso cínico que se formou no rosto dele. E daí? O que você vai fazer? Para onde vai? Não tem mais casa, não tem dinheiro, não tem nada nem ninguém." Suas palavras me atingiram como um tapa. Ele estava certo. Tínhamos vendido nossa casa. O dinheiro da venda tinha ido para uma conta conjunta que ele controlava, supostamente para os gastos do casamento. Eu trabalhava numa padaria ganhando uma miséria. Não tinha para onde ir, não tinha como recomeçar. "Fica", ele disse, num tom quase conciliador. "O casamento continua de pé. Precisamos um do outro, Andressa." "Como assim? Depois do que você fez com minha mãe?" Ele riu, um riso frio que me gelou a espinha. "Sua mãe e eu temos um acordo. Ela tem as necessidades dela, eu tenho as minhas. Mas preciso de uma esposa apresentável, alguém para levar em eventos, para dar respeitabilidade ao meu nome. Você é perfeita para isso." Fiquei paralisada, incapaz de processar o que estava ouvindo. Adivaldo continuou, aproximando-se como uma serpente prestes a dar o bote. "Pensa bem, Andressa. Um teto sobre sua cabeça, comida na mesa, roupas bonitas, uma vida confortável. Tudo o que precisa fazer é ficar quietinha e fazer o papel de esposa dedicada em público. E no privado? Vou ter que fingir que não sei que você dorme com minha mãe? No privado, cada um segue sua vida. Eu tenho a minha, você pode ter a sua, desde que seja discreta. Muitos casamentos funcionam assim." Aquilo não era um casamento. Era um acordo comercial, uma transação onde eu venderia minha dignidade em troca de conforto material. Mas eu estava encurralada, sem opções, sem saída. "Preciso pensar", consegui dizer finalmente. "Pense", ele respondeu, afastando-se da porta. "Mas não demore muito. A oferta tem prazo de validade." Naquela noite, tranquei-me no quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pelo amor que pensei ter encontrado,
pela traição dupla que sofri, pela memória do meu pai que parecia cada vez mais distante. E chorei principalmente por mim mesma, pela menina ingênua que acreditou num conto de fadas e acabou numa história de terror. Na manhã seguinte, Adivaldo saiu cedo para o trabalho, ou pelo menos foi o que disse. Minha mãe, que normalmente evitava ficar sozinha comigo desde que me mudei para o apartamento, bateu na porta do meu quarto. "Podemos conversar?" perguntou ela, a voz tão diferente da mãe amorosa que conheci na infância. Deixei-a entrar, mais por curiosidade do que por desejo de reconciliação. Ela sentou na beirada da cama, as mãos inquietas no colo, evitando meu olhar. "Adivaldo me contou que você sabe", começou ela. "Sei que vocês dois estão dormindo juntos pelas minhas costas?" "Sim, eu sei." Ela não negou, não pediu desculpas. Apenas assentiu, como se confirmasse um fato banal, como o tempo nublado lá fora. "Ele te ofereceu um acordo." "Sim, um acordo nojento onde finjo ser esposa dele enquanto vocês dois continuam, fazendo o que fazem." Minha mãe finalmente levantou os olhos para mim e o que vi neles me assustou. Não havia culpa, não havia remorso. Havia apenas uma determinação fria, calculista. "Aceite, Andressa. É o melhor para todos nós." "O melhor? Como pode ser o melhor eu viver uma mentira? Você acha que seu pai e eu vivíamos o grande amor? Acha que aquele motorista de ônibus suado era o homem dos meus sonhos?" Suas palavras me atingiram como facadas. Sempre acreditei que meus pais tinham um casamento feliz, baseado em amor e respeito mútuo. Ouvir minha mãe falar assim do meu pai, especialmente depois de ele ter morrido de forma tão sofrida, era insuportável. "Não fala assim dele. Ele te amava. Cuidou de você até o fim. Ele era um bom homem", admitiu ela, com um dar de ombros. "Mas eu merecia mais. Sempre mereci mais. Adivaldo pode nos dar isso, Andressa. Uma vida que nunca tivemos, nunca teríamos de outra forma. Às custas da minha dignidade? Da memória do meu pai? Dignidade não paga contas, filha. Seu pai morreu e nos deixou sem nada. Temos que ser práticas." Naquele momento, olhando para aquela mulher que eu mal reconhecia, entendi que tinha perdido não apenas meu pai no ano anterior, mas também minha mãe. A mulher à minha frente era uma estranha, alguém para quem valores como lealdade, honra e amor familiar não significavam nada diante da perspectiva de conforto material. "Não vou fazer isso", disse finalmente, a voz mais firme do que me sentia. "Não vou viver essa farsa." "Então para onde vai? O que vai fazer? Acha que com seu salário de padeira consegue alugar um lugar para morar nessa cidade?" Ela tinha razão, e nós duas sabíamos disso. Eu estava encurralada, sem saída. "Tenho uma semana para decidir", respondi, mais para ganhar tempo do que por realmente considerar a proposta. Minha mãe assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta. Antes de sair do quarto, virou-se uma última vez. "Pensa com a cabeça, não com o coração. O coração só serve para nos fazer sofrer." Quando a porta se fechou, senti uma solidão tão profunda que doía fisicamente. Em menos de 2 anos, tinha perdido meu pai para o câncer, meu noivo para a traição e agora minha mãe para uma ganância que eu não conseguia compreender. Estava completamente sozinha, num mundo que parecia determinado a me destruir. Mas algo nas palavras dela, algo na frieza com que falou do meu pai, acendeu uma chama dentro de mim. Uma chama de raiva, de indignação, de recusa em aceitar aquela situação como meu destino final. "Não vou desistir, pai", sussurrei para o vazio do quarto. "Não vou deixar que eles vençam." Naquela mesma tarde, fingi aceitar o acordo proposto por Adivaldo. Sorri, disse que ele estava certo, que era o melhor para todos. Vi o alívio em seus olhos, o orgulho de achar que tinha me dobrado, me vencido. "Você não vai se arrepender", disse ele me dando um beijo na testa como quem premia um cachorro obediente. "Vamos ter uma ótima vida juntos, do nosso jeito." "Sim", respondi sorrindo, enquanto por dentro meu sangue fervia. "Do nosso jeito." O que Adivaldo não sabia, o que minha mãe não imaginava, era que aquela menina ingênua, aquela Andressinha que eles julgavam tão fácil de manipular, tinha morrido junto com as últimas ilusões sobre o amor que achei ter encontrado.
Em seu lugar, estava nascendo uma mulher determinada a não apenas sobreviver, mas a virar o jogo contra aqueles que tentaram destruí-la. Eu precisava de um plano. Precisava ser esperta, paciente, calculista, tudo o que nunca fui, tudo o que eles não esperariam de mim. E mais importante, precisava de provas concretas do que estava acontecendo naquele apartamento, algo que me desse poder de barganha quando chegasse a hora de agir. Durante as semanas seguintes, mantive o papel de noiva conformada. Sorria nos momentos certos, não questionava as saídas de Adivaldo, fingia não notar quando ele e minha mãe desapareciam juntos por horas. Continuei trabalhando na padaria, juntando cada centavo que conseguia esconder, preparando-me para o momento em que precisaria fugir. O que eu não sabia é que o destino tinha planos ainda mais sombrios para mim. Planos que transformariam minha vida num pesadelo muito pior do que eu poderia imaginar, mas que também me dariam, ironicamente, as armas de que eu precisava para minha vingança. Por isso, eu peço de coração, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Saber que minha história pode ajudar alguém já faz tudo valer a pena. Outubro de 1973 chegou com um frio fora de época em Porto Alegre. As noites estavam mais compridas e eu, cada dia mais angustiada dentro daquele apartamento que se tornara minha prisão. O casamento estava marcado para dezembro, faltavam menos de 2 meses, e eu ainda não tinha encontrado uma saída para aquela situação. Cada centavo que conseguia esconder do meu salário na padaria ia para o fundo de fuga que criei, guardado numa latinha de biscoitos na parte de trás do armário. Mas o dinheiro acumulava lentamente, insuficiente para me dar a liberdade que eu tanto ansiava. Adivaldo e minha mãe estavam cada vez mais descarados. Já não se preocupavam tanto em esconder o caso, sabendo que eu tinha aceitado o acordo. Trocavam carícias na minha frente, cochichavam pelos cantos, riam de piadas particulares durante o jantar. Cada momento era uma pequena tortura, uma facada no meu coração já tão ferido. Naquela época, eu trabalhava das 5 da manhã à 1 da tarde na padaria. Chegava em casa exausta, mas ainda precisava fazer as tarefas domésticas: cozinhar, limpar, lavar roupa. Minha mãe, que antes era uma dona de casa exemplar, agora mal levantava um dedo para ajudar. Passava os dias se embelezando, saindo para fazer compras com o dinheiro de Adivaldo, vivendo a vida de madame que sempre sonhou. Você devia agradecer, me disse ela certa vez, vendo meu rosto cansado enquanto eu preparava o jantar depois de um dia inteiro na padaria. Adivaldo dá pra gente uma vida que seu pai nunca pôde dar. Mordi a língua para não responder, para não dizer o que realmente pensava dela. Cada insulto à memória do meu pai era uma punhalada. Mas eu engolia a dor, focada no meu plano de fuga. Numa sexta-feira, final de outubro, Adivaldo chegou em casa mais cedo do que o habitual. Estava agitado, os olhos brilhando daquele jeito que eu já conhecia bem. O brilho que aparecia quando ele tinha algum esquema em mente. Temos que conversar, anunciou ele durante o jantar. Tenho uma proposta importante para fazer. Minha mãe sorriu como se já soubesse do que se tratava. Eu mantive o rosto neutro, embora um alarme soasse na minha cabeça. O escritório não está indo tão bem quanto eu esperava, começou ele, surpreendendo-me. Era a primeira vez que admitia qualquer dificuldade. Preciso de dinheiro para investir, para expandir os negócios, mas os bancos estão com juros altíssimos. E o que podemos fazer? Perguntei, genuinamente curiosa. Ele trocou um olhar com minha mãe antes de continuar. Tenho um amigo que paga muito bem por certos tipos de filme. Filme? Que tipo de filme? Minha mãe interveio, a voz estranhamente animada. Filmes caseiros, filha. De família. Fiquei confusa por um momento. Filmes caseiros? Por que alguém pagaria por isso? Não entendo. Adivaldo pigarreou, visivelmente desconfortável. São filmes adultos, Andressa. Filmes que mostram intimidades. O sangue gelou nas minhas veias quando finalmente compreendi o que ele estava propondo. Você quer fazer um filme pornográfico? Comigo? Ele riu, um riso nervoso que não chegava aos olhos. Não exatamente. Meu amigo paga especialmente bem por filmes mais incomuns. Filmes que mostram relações entre mulheres da mesma família. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa enquanto as implicações daquelas palavras penetravam na minha mente.
Ele queria filmar eu e minha mãe juntas. Era nojento, impensável, criminoso. Você ficou louco, sussurrei, a voz tremendo de raiva e nojo. Isso é doentio. É só um filme, respondeu ele, a voz subitamente dura. E pagam muito bem, o suficiente para resolver todos nossos problemas financeiros. Não vou fazer isso. Nunca! Levantei-me da mesa, pronta para correr para o meu quarto, mas Adivaldo agarrou meu pulso com força surpreendente. Senta! Ordenou, os olhos verdes agora frios como gelo. Não terminamos de conversar. Olhei para minha mãe, esperando que ela me defendesse, que mostrasse algum traço da mulher que me criou com amor e proteção. Em vez disso, ela apenas desviou o olhar, brincando com a comida no prato. Você não tem escolha, Andressa, continuou Adivaldo, ainda segurando meu pulso com força. A casa onde você cresceu foi vendida. O dinheiro está comigo. Você não tem para onde ir, não tem como se sustentar sozinha. Ou faz o que estou pedindo, ou vai para a rua. Prefiro a rua a essa degradação, gritei, tentando me soltar. Ele apertou mais forte, fazendo-me gemer de dor. Não seja dramática, é só um filme, 1 hora no máximo. Ninguém que você conhece vai ver. E depois disso, teremos dinheiro suficiente para viver bem, para realizar todos os nossos sonhos. Que sonhos, Adivaldo! Você disse que me amava, que queria construir uma família comigo. Algo escureceu em seu olhar, uma sombra que me fez recuar instintivamente. Amor é luxo de quem não tem contas para pagar, Andressa. No mundo real, a gente faz o que precisa ser feito para sobreviver. Consegui finalmente me soltar e corri para o meu quarto, trancando a porta. Encostei-me nela, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. Eles tinham enlouquecido completamente. O que Adivaldo estava propondo era criminoso, imoral, repugnante. E minha própria mãe parecia disposta a participar. Fiquei horas ali, sentada no chão, as costas apoiadas na porta, pensando em todas as minhas opções. Podia fugir naquela mesma noite, com o pouco dinheiro que tinha juntado. Mas para onde iria? Como sobreviveria? O inverno estava chegando, as noites ficando mais frias. Sem emprego garantido, sem teto, eu poderia acabar numa situação ainda pior. Pensei em ir à polícia, denunciar Adivaldo pelo que estava propondo. Mas seria minha palavra contra a dele, um advogado respeitado contra uma simples balconista de padaria. E minha mãe, certamente, ficaria do lado dele. Quem acreditaria em mim? Em algum momento da madrugada, exausta de tanto chorar e pensar, adormeci ali mesmo no chão. Acordei com batidas insistentes na porta. Andressa, abre. Precisamos conversar. Era a voz da minha mãe, não de Adivaldo. Hesitei, mas acabei abrindo a porta. Ela entrou rapidamente, fechando-a atrás de si. Você precisa fazer isso, filha, disse sem preâmbulos. Não temos outra opção. Sempre tem outra opção, mãe, respondi, a voz rouca de tanto chorar. Como pode sequer considerar uma coisa dessas? É sua filha, seu próprio sangue. Ela suspirou, sentando-se na beirada da minha cama. Você não entende como o mundo funciona, Andressa. Acha que a vida é um conto de fadas, que o bem sempre vence, que amor resolve tudo. Não é assim. Nunca foi. O pai não te ensinou isso. Ele era um homem bom, honesto. E morreu deixando a gente na miséria, rebateu ela, a voz amarga. Honestidade não enche barriga, filha. Adivaldo pode nos dar uma vida que nunca sonhamos ter. À custa da minha dignidade? Da sua? O que o pai diria se visse isso? Algo lampejou nos olhos dela. Culpa, talvez? Mas logo desapareceu. Seu pai está morto. Nós estamos vivas e precisamos sobreviver. Ela levantou-se, alisando o vestido novo que certamente Adivaldo havia comprado. Pensa nisso. A alternativa é a rua. Quando ela saiu, caí de joelhos no chão, soluçando. Como tinha chegado a esse ponto? Como minha vida tinha se transformado nesse pesadelo em tão pouco tempo? Há 1 ano, eu era uma filha amada, com uma família unida, sonhando com o futuro. Agora estava presa num apartamento com 2 pessoas que planejavam me usar da pior maneira possível. Pai, sussurrei para o vazio do quarto. Me ajuda, me dá força, me mostra um caminho. Mas nenhuma resposta veio.
Apenas o silêncio opressivo daquelas paredes que agora me pareciam uma prisão. Naquela noite, durante o jantar, Adivaldo voltou ao assunto como se estivéssemos discutindo algo perfeitamente normal, como a cor das cortinas ou o cardápio da semana. Então, Andressa, pensou na minha proposta? Mantive os olhos fixos no prato, incapaz de olhar para ele. Não vou fazer isso, ele suspirou, como um pai paciente com uma criança teimosa. Sabe quanto estão oferecendo? 50.000 cruzeiros. É uma fortuna. Poderíamos quitar todas as dívidas do escritório, talvez até comprar uma casa maior. 50.000 cruzeiros. Era realmente muito dinheiro, mais do que eu ganharia em anos trabalhando na padaria. Por um instante, entendi por que minha mãe estava tentada. Mas o preço moral era alto demais. Não, repeti, a voz mais firme. Podem me expulsar, me deixar na rua, mas não vou fazer isso. O rosto de Adivaldo endureceu, a máscara de gentileza caindo completamente. É uma pena que pense assim. Realmente uma pena. O tom dele me deixou alarmada. Havia uma ameaça implícita ali, algo que não consegui decifrar no momento, mas que fez todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. Depois do jantar, tranquei-me novamente no quarto, determinada a não sair até a manhã seguinte, quando iria trabalhar. Começava às 5, sairia de casa às 4:30, quando ambos ainda estariam dormindo. No caminho para a padaria, pensaria num plano melhor, talvez pedir ajuda à minha patroa, Dona Clarice, que sempre foi gentil comigo. Em algum momento, adormeci, o cansaço emocional finalmente vencendo minha angústia. Acordei sobressaltada com um barulho. O quarto estava escuro, apenas a luz fraca do abajur iluminando os contornos dos móveis. Sentei-me na cama, desorientada, sem saber o que tinha me acordado. Foi quando notei uma sombra se movendo perto da porta. Meu coração disparou. Quem está aí? Perguntei, a voz trêmula. Sou eu, filha. Era minha mãe. Mas sua voz estava estranha, arrastada. Consegui discernir a silhueta dela se aproximando da cama. O cheiro forte de álcool chegou às minhas narinas antes mesmo dela sentar na beirada do colchão. Mãe, tá tudo bem? Ela riu, um riso que não reconheci, amargo, frio, quase cruel. Nada tá bem, Andressa. Nada nunca esteve. Sua mão tocou meu rosto, um toque que deveria ser maternal, mas que me causou um arrepio de apreensão. Você se parece tanto com seu pai? Continuou ela, a voz cada vez mais arrastada. Os mesmos olhos, o mesmo jeito teimoso. Mãe, você bebeu? Melhor voltar para o seu quarto e... Não terminei a frase. Sua mão, que antes acariciava meu rosto, desceu pelo meu pescoço, pelos meus ombros, numa carícia que nada tinha de maternal. Congelei, incapaz de processar o que estava acontecendo. Mãe! Exclamei finalmente, afastando-me. O que está fazendo? Foi então que notei outra presença no quarto, uma silhueta masculina perto da porta, observando. Adivaldo. O que está acontecendo? Perguntei, o pânico crescendo na minha voz. O filme, Andressa, respondeu ele calmamente. Já que você não quis cooperar por bem, vai ser por mal. Só então notei o que ele segurava nas mãos. Uma câmera. Uma daquelas câmeras de filme caseiro, pesada e antiga. Um pequeno ponto vermelho indicava que já estava gravando. Não! Gritei, tentando sair da cama, mas minha mãe me segurou com uma força surpreendente. Fica quieta, sussurrou ela, o hálito carregado de álcool me fazendo virar o rosto. Vai ser mais fácil se você não resistir. O que se seguiu foi o pior pesadelo que alguém poderia imaginar. Minha própria mãe, a mulher que deveria me proteger contra tudo e todos, tentando me forçar a participar daquela abominação enquanto Adivaldo filmava, dando instruções como um diretor macabro. Lutei com todas as minhas forças. Gritei até minha garganta arder, mas o apartamento era grande, as paredes grossas, os vizinhos distantes. Ninguém viria me socorrer. Em algum momento, minha mãe perdeu a paciência com minha resistência. O primeiro tapa veio como um choque, não pela dor, mas pela realização de que aquela mulher, minha própria mãe, era capaz de me agredir fisicamente. Para com isso! Gritei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Você é minha mãe! E você é uma ingrata.
respondeu ela, os olhos vidrados pelo álcool e por algo mais que não consegui identificar. Depois de tudo que fiz por você. O segundo tapa foi mais forte, me deixando atordoada. Aproveitando meu momento de fraqueza, ela arrancou minha camisola com violência, expondo-me para a câmera que Adivaldo segurava. Ótimo, ouvi a voz dele, distante como num sonho ruim. Continua assim. O que se seguiu foi uma sessão de tortura física e psicológica. Minha mãe, completamente fora de si, me batia com um cinto que tinha trazido. Cada golpe deixava marcas vermelhas na minha pele, mas a dor física era quase um alívio comparada à agonia emocional de ser abusada pela própria mãe. Adivaldo filmava tudo, ocasionalmente dando instruções, rindo quando eu gritava de dor, claramente excitado com meu sofrimento. Em algum momento, deixei de lutar. Meu corpo estava exausto, minha mente começando a se desligar como mecanismo de defesa. Quando finalmente acabou, eu estava jogada na cama como uma boneca de pano, marcas vermelhas cobrindo meu corpo, sangue escorrendo de um corte no lábio onde o cinto tinha me acertado. Minha mãe, aparentemente satisfeita com sua performance, saiu cambaleando do quarto, deixando-me sozinha com Adivaldo. Ele se aproximou da cama, a câmera ainda ligada, capturando minha humilhação final. Viu só? Disse ele, a voz baixa, quase gentil. Não precisava ter sido assim. Se tivesse cooperado, teria sido mais fácil. Não respondi. Não tinha forças nem vontade. Queria apenas que ele saísse, que me deixasse sozinha com minha dor e vergonha. Esse filme vai nos render muito dinheiro, continuou ele, aparentemente interpretando meu silêncio como aceitação. Meu amigo disse que há um mercado específico para esse tipo de conteúdo. Incesto, violência. Tem gente que paga fortunas. A palavra incesto penetrou a névoa de dor que envolvia minha mente. Era isso que tinham feito comigo? Era assim que chamariam o abuso que sofri? Descansa, disse ele, finalmente desligando a câmera. Amanhã você não precisa ir trabalhar. Diz que está doente. Quando a porta se fechou atrás dele, fiquei imóvel na cama, olhando para o teto, as lágrimas secando no meu rosto. Algo tinha se quebrado dentro de mim naquela noite. Não apenas minha confiança nas pessoas, minha fé no amor familiar. Algo mais profundo, mais essencial. Mas enquanto ali deitada, ouvindo as risadas abafadas vindas da sala, onde minha mãe e Adivaldo provavelmente comemoravam seu feito macabro, uma nova emoção começou a tomar o lugar da dor e da vergonha. Uma emoção que nunca tinha sentido com tanta intensidade. Ódio. Um ódio puro, cristalino, que clareou minha mente como um raio em noite escura. Eles tinham me roubado tudo, minha dignidade, minha inocência, minha confiança no mundo. Mas não deixaria que roubassem meu futuro. Não deixaria que saíssem impunes depois do que fizeram. Lentamente, ignorando a dor que percorria cada centímetro do meu corpo, levantei-me da cama. Arrastei-me até o banheiro do meu quarto, onde tomei um banho quente, deixando a água levar embora as marcas físicas daquela noite, sabendo que as cicatrizes emocionais permaneceriam para sempre. Depois, deitada novamente na cama, comecei a formular um plano. Não um plano de fuga como antes, um plano de vingança. Uma vingança que seria tão completa, tão devastadora, que Adivaldo e minha mãe se arrependeriam amargamente do dia em que decidiram me transformar em sua vítima. Aquela noite de outubro de 1973 marcou o fim da menina ingênua que fui um dia. No seu lugar, nasceu uma mulher determinada a fazer justiça com as próprias mãos, não importando o preço que tivesse que pagar. O sol ainda não tinha nascido quando abri os olhos na manhã seguinte. Meu corpo inteiro doía. Cada movimento era uma lembrança brutal da noite anterior. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. O apartamento estava em silêncio. Adivaldo e minha mãe provavelmente ainda dormiam, exaustos depois da bebedeira e da violência que praticaram contra mim. Peguei o pequeno espelho de mão e examinei os danos. Meu lábio estava cortado e inchado. Marcas vermelhas, algumas já roxas, cobriam meus braços, costas e pernas. Tinha um corte na sobrancelha que não lembrava como aconteceu. Mas o pior eram os olhos. Meus olhos estavam diferentes, como se algo fundamental tivesse sido alterado para sempre neles. Hoje acaba, sussurrei para meu reflexo.
De um jeito ou de outro. Vesti-me com cuidado, colocando uma blusa de manga comprida para esconder as marcas nos braços. Na cozinha, preparei café como se fosse um dia normal, tentando fazer o mínimo de barulho. Enquanto a água fervia, minha mente trabalhava no plano que tinha elaborado durante a noite insone. O primeiro passo era encontrar a câmera. Adivaldo certamente a tinha guardado em algum lugar, provavelmente trancada para que eu não tivesse acesso. Mas ele subestimava minha determinação. Terminei de preparar o café e voltei silenciosamente para o corredor, parando em frente à porta do quarto que eles compartilhavam. Pressionei o ouvido contra a madeira e ouvi roncos leves. Ainda dormiam profundamente. O escritório de Adivaldo ficava no final do corredor. Ele sempre o mantinha trancado, mas eu sabia onde a chave reserva era guardada, no vaso de planta da sala, enterrada superficialmente na terra. Quantas vezes o vi escondendo-a ali, achando que eu não percebia? Com o coração batendo forte, peguei a chave e abri a porta do escritório. O aposento estava na penumbra, cortinas fechadas bloqueando a pouca luz da madrugada. Fechei a porta atrás de mim e liguei a pequena luminária na escrivaninha. Onde ele guardaria a câmera? Meus olhos percorreram a sala metodicamente. A estante de livros jurídicos? A escrivaninha cheia de papéis? O armário de arquivo? Decidi começar pelo lugar mais óbvio, as gavetas da escrivaninha. A primeira continha apenas material de escritório. A segunda, documentos diversos. A terceira estava trancada. Bingo! Pensei, sentindo um frio na barriga. Olhei em volta, procurando algo que pudesse usar para abrir a gaveta. Encontrei um abridor de cartas de metal na superfície da escrivaninha. Com cuidado, enfiei-o na fechadura e manipulei até ouvir um clique suave. A gaveta deslizou, revelando seu conteúdo. Ali estava a câmera, junto com várias fitas já usadas, rotuladas com datas e nomes que prefiro não recordar. Aparentemente, eu não era a primeira vítima deles. Peguei a câmera com mãos trêmulas, verificando se ainda tinha a fita da noite anterior. Estava lá. A evidência de toda a brutalidade que sofri, registrada para sempre em película. Mas não era só a câmera que me interessava. Continuei vasculhando a gaveta e encontrei uma pasta com documentos. Ao abri-la, meu coração quase parou. Eram papéis da venda da nossa casa, comprovantes de depósitos, extratos bancários. Todo o dinheiro que supostamente estava sendo guardado para o casamento tinha sido desviado para uma conta em nome apenas de Adivaldo. Peguei a câmera e os documentos mais importantes, guardando-os na bolsa que tinha trazido comigo. Fechei a gaveta e recoloquei o abridor de cartas exatamente onde estava. Saí do escritório, tranquei a porta e devolvi a chave ao vaso de planta. O segundo passo do meu plano era mais arriscado. Precisava sair do apartamento sem ser notada e chegar à delegacia mais próxima. O problema é que não tinha certeza se conseguiria voltar antes deles acordarem. Se percebessem minha ausência e notassem que a câmera sumiu, eu estaria em grande perigo. Decidi arriscar. Peguei meu casaco, a bolsa com as provas e saí silenciosamente do apartamento. O relógio da sala marcava 5h15 da manhã. As ruas de Porto Alegre ainda estavam desertas, o ar frio do final de outubro cortando meu rosto. Caminhei apressadamente, ignorando a dor que ainda sentia pelo corpo. A delegacia mais próxima ficava a cerca de 15 quarteirões. Poderia pegar um ônibus, mas àquela hora eram raros e eu não podia perder tempo esperando. Enquanto caminhava, ensaiava mentalmente o que diria. Como explicaria o inimaginável? Como colocaria em palavras o horror que vivi? E se não acreditassem em mim? Se pensassem que era invenção minha, uma forma de vingança contra minha mãe e meu noivo? Quando finalmente cheguei à delegacia, estava ofegante e suada, apesar do frio. O policial de plantão, um homem de meia idade com olheiras profundas, me olhou com desconfiança. "Posso ajudar, senhora?" Respirei fundo, reunindo toda a minha coragem. "Preciso denunciar um crime, um abuso, contra mim." Ele me indicou uma cadeira e chamou outro policial, mais jovem. Contei minha história da forma mais clara e direta que pude, sem omitir detalhes, por mais dolorosos que fossem. Seus rostos passaram da desconfiança inicial para o choque, depois para a raiva contida. "E a senhora tem provas disso?" perguntou o mais velho quando terminei meu relato.
Abri minha bolsa e tirei a câmera. Está tudo aqui. Eles filmaram tudo. O policial mais jovem pegou a câmera com cuidado, como se fosse algo que poderia contaminá-lo. Vamos precisar ver isso. Eu sei, respondi, a voz embargada. Mas não quero estar presente quando assistirem. Eles concordaram e me levaram para uma sala separada, onde uma policial feminina foi chamada para registrar formalmente minha denúncia e fotografar minhas lesões. Enquanto isso, os 2 policiais foram assistir à fita na sala ao lado. 20 minutos depois, o policial mais velho voltou, o rosto pálido, os olhos duros como pedras. Senhora, disse ele, a voz controlada, vamos prender essas pessoas imediatamente. A senhora gostaria de nos acompanhar ou prefere ficar aqui na delegacia? Uma parte de mim queria ver a cara deles quando a polícia chegasse. Queria testemunhar o momento em que perceberiam que seu jogo tinha acabado. Mas outra parte, mais sensata, sabia que seria traumático demais. Prefiro ficar aqui, respondi. Entendo. Vamos mandar uma viatura agora mesmo. Tem mais alguém no apartamento além dos 2? Não, só eles. Ótimo. Fique tranquila, senhora. Eles não vão mais machucar ninguém. Sentei-me numa cadeira dura na delegacia, tomando o café fraco que a policial me ofereceu, esperando notícias. O tempo parecia se arrastar. Cada minuto durava uma eternidade. Imaginava 1000 cenários. Eles fugindo antes da polícia chegar, resistindo à prisão, negando tudo. Depois do que pareceu uma eternidade, ouvi o barulho de carros estacionando bruscamente lá fora. Vozes alteradas, portas batendo. Levantei-me instintivamente, movendo-me até a janela. Vi quando tiraram minha mãe e Adivaldo da viatura policial. Ambos algemados, ela chorando descontroladamente, ele com o rosto impassível, como se nada daquilo fosse real. Não senti o que esperava sentir. Nem alegria, nem alívio, nem satisfação. Apenas um vazio imenso, como se uma parte de mim tivesse morrido naquela noite e nunca mais voltaria. O policial mais velho veio até mim. Encontramos mais fitas no apartamento. Muitas fitas. Parece que eles faziam isso há algum tempo, com outras vítimas. Seu noivo confessou que vendia esse material. Sua mãe está alegando que foi coagida, que estava sob influência de álcool e drogas. Não me surpreendi. Era típico dela fugir da responsabilidade pelos próprios atos. O que acontece agora? Perguntei, subitamente exausta. Eles vão ficar presos. O caso é grave, não tem fiança. A senhora tem para onde ir? Algum parente, amigo? Balancei a cabeça negativamente. Não tinha ninguém. Toda a minha família estava ali. Uma presa por ter me agredido, o outro por ter filmado e incentivado. Há abrigos para mulheres vítimas de violência, sugeriu ele, com gentileza incomum para um homem daquela época. Posso acionar a assistência social. Não será necessário, respondi, uma ideia formando-se na minha mente. Tem uma pessoa que talvez possa me ajudar. Saí da delegacia sentindo-me estranhamente leve, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. O sol já estava alto no céu, pessoas circulavam pelas ruas, alheias ao drama que eu tinha vivido nas últimas horas. Peguei um ônibus até a padaria onde trabalhava. Dona Clarice, minha patroa, arregalou os olhos quando me viu entrar. O lábio cortado, o olho roxo, o jeito como eu me movia com dificuldade. Meu Deus, menina, o que aconteceu contigo? Entre lágrimas e soluços, contei tudo. Não omiti nada, não suavizei os detalhes mais sórdidos. Ela ouviu em silêncio, o horror crescendo em seu rosto bondoso. Quando terminei, ela me abraçou com força, ignorando os clientes que esperavam para ser atendidos. Fica aqui, Andressa. Tenho um quartinho nos fundos onde tu pode ficar até se ajeitar. Ninguém vai te machucar de novo, eu prometo. Aquela bondade inesperada, vinda de alguém que não era sequer parente, me fez chorar novamente. Mas desta vez eram lágrimas de alívio, de gratidão, talvez até de esperança. Nos dias que se seguiram, as notícias se espalharam rapidamente. Advogado e sogra presos por abusar de jovem estampava a manchete do jornal local. Meu nome não foi mencionado, graças a Deus, mas a história era clara o suficiente para quem conhecia os envolvidos. O julgamento foi rápido para os padrões da época. As evidências eram irrefutáveis. As fitas, meus ferimentos,
os depoimentos de outras vítimas que foram identificadas e tiveram coragem de se manifestar. Adivaldo e minha mãe foram condenados a vários anos de prisão. Nunca fui visitá-los. Para mim, ambos estavam mortos. O dinheiro da venda da nossa casa foi recuperado judicialmente e devolvido a mim. Não era uma fortuna, mas foi suficiente para recomeçar minha vida. Continuei trabalhando na padaria de Dona Clarice por mais alguns meses, morando no quartinho dos fundos, economizando cada centavo. Em meados de 1974, tomei uma decisão drástica. Precisava sair de Porto Alegre. Havia muitas memórias ali, muitas pessoas que sabiam da minha história, muitos olhares de pena que me seguiam pelas ruas. Queria um lugar onde ninguém me conhecesse, onde pudesse ser apenas Andressa, não a moça daquele caso terrível. Gramado, na Serra Gaúcha, parecia o lugar perfeito. Pequena, turística, com oportunidades de trabalho e longe o suficiente de Porto Alegre para me dar um novo começo. Usando o dinheiro que tinha guardado, aluguei um pequeno apartamento perto do centro e comecei a procurar emprego. Foi assim que acabei como garçonete no Chalé da Serra, um restaurante tradicional que servia fondue e outros pratos típicos para os turistas. O trabalho era puxado, especialmente nos finais de semana e temporadas de férias, mas pagava razoavelmente bem e as gorjetas complementavam minha renda. Lentamente, fui reconstruindo minha vida. Fiz amizades, aprendi a confiar novamente. Não completamente, nunca completamente, e até comecei a sorrir de vez em quando. As memórias da noite de terror nunca desapareceram completamente, mas se tornaram mais distantes, como um pesadelo que vai perdendo força com o passar do tempo. Foi no Chalé da Serra que conheci Messias, em julho de 1976. Ele vinha de São Paulo, advogado como Adivaldo, mas tão diferente dele quanto o dia é da noite. Estava passando férias em Gramado e veio jantar no restaurante 3 noites seguidas, sempre sentando na minha seção. Na terceira noite, criou coragem e me convidou para um café depois do meu expediente. Recusei educadamente. A última coisa que queria era me envolver com outro homem, especialmente outro advogado. Ele não insistiu, respeitou minha decisão, mas voltou na noite seguinte e na outra, sempre gentil, sempre respeitoso. Aos poucos, sua persistência gentil foi quebrando minhas barreiras. Só um café, concordei finalmente, após quase 2 semanas. Nada mais. O café se transformou em um passeio pelo lago, o passeio em um cinema, o cinema em jantares. Quando suas férias terminaram, pensei que nunca mais o veria. Para minha surpresa, ele voltou no final de semana seguinte, e no outro, e no outro. São quase 6 horas de estrada de São Paulo até aqui, comentei, genuinamente perplexa com sua dedicação. Por você, eu dirigiria muito mais, respondeu ele, com aquela simplicidade honesta que era sua marca registrada. Demorei muito tempo para contar a ele sobre meu passado. Tinha medo de sua reação, medo de ver nojo, pena ou descrença em seus olhos. Quando finalmente criei coragem, quase 1 ano depois de nos conhecermos, sua resposta me surpreendeu. Obrigado por confiar em mim o suficiente para compartilhar isso, disse ele, segurando minhas mãos com firmeza. Não posso mudar o que aconteceu, não posso apagar essa dor, mas prometo que, enquanto eu viver, farei tudo para que você nunca mais se sinta vulnerável, nunca mais tenha medo. Casei com Messias em dezembro de 1977, em uma cerimônia simples na pequena igreja de Gramado. Dona Clarice veio de Porto Alegre para ser minha madrinha. Não tinha outros convidados do meu lado. Toda minha família estava morta para mim, literalmente ou figurativamente. Mudamos para São Paulo, onde Messias tinha seu escritório de advocacia. A adaptação à cidade grande foi difícil no início, mas ele foi paciente, me dando tempo e espaço para me acostumar. Nunca me pressionou a trabalhar fora, embora eu tenha escolhido fazer isso eventualmente, abrindo uma pequena confeitaria inspirada nos doces que aprendi a fazer em Gramado. Nosso primeiro filho, Antônio, nascido em 1979, recebeu o nome do meu pai. Seguiram-se mais 3, Paulo, Renata e Luiz. Criei meus filhos com o amor e a proteção que não recebi na fase final da minha infância.
Nunca levantei a mão para eles, nunca usei palavras duras, nunca os fiz sentir menos do que as pessoas extraordinárias que são. Messias foi o companheiro que eu nunca sonhei que poderia ter. Paciente nos momentos em que os pesadelos voltavam, compreensivo quando certos gatilhos me faziam recuar para dentro de mim mesma, firme quando precisei de força para continuar. Nosso casamento não foi perfeito. Que casamento é? Mas foi construído sobre fundações sólidas de respeito, honestidade e amor genuíno. Nunca mais tive contato com minha mãe ou com Adivaldo. Soube, por acaso, que ela morreu na prisão em 1983, de pneumonia. Não senti nada, nem raiva, nem tristeza, nem alívio. Era como ouvir sobre a morte de uma estranha. Quanto a Adivaldo, não sei nem se ainda vive. Não importa. Ele não tem mais poder sobre mim, sobre minha vida, sobre minha capacidade de ser feliz. A cicatriz daquela noite de outubro nunca desapareceu completamente. Há momentos, mesmo agora, tantas décadas depois, em que um cheiro, um som, uma imagem me transportam brevemente de volta àquele quarto escuro. Mas aprendi a conviver com essas memórias sem deixar que elas definam quem sou. Sou Andressa, sou esposa, mãe, avó, sou sobrevivente. E a cada dia que acordo ao lado do homem que me ensinou a confiar novamente, a cada sorriso dos meus filhos e netos, a cada pequena alegria da vida cotidiana, venço novamente aquela noite terrível. A vingança mais doce não foi ver meus agressores atrás das grades. Foi construir uma vida plena, feliz e significativa, apesar do que eles tentaram me tirar. Foi provar, principalmente para mim mesma, que o mal pode deixar cicatrizes, mas não precisa envenenar o futuro. E essa, meus queridos, é a maior vitória que alguém pode conquistar. O tempo é o senhor de todas as coisas, meus queridos. Ele cura, transforma, suaviza as bordas mais ásperas da nossa dor. Claro que algumas feridas são tão profundas que nunca cicatrizam completamente. Apenas aprendemos a viver com elas, como velhas companheiras de jornada. São Paulo me acolheu como uma mãe que eu nunca tive de verdade. A cidade grande, barulhenta e caótica se tornou meu refúgio, meu recomeço. Ninguém ali conhecia meu passado. Ninguém me olhava com aquela mistura de pena e curiosidade mórbida que tanto me incomodava em Porto Alegre. Era apenas Andressa, a esposa do Dr. Messias, depois a mãe do Antônio, do Paulo, da Renata e do Luiz. Nos primeiros anos, confesso que vivia em constante estado de alerta. Cada homem de terno que se parecia vagamente com Adivaldo me fazia congelar no meio da rua. Cada notícia sobre criminosos saindo da cadeia me deixava acordada à noite, imaginando se ele viria atrás de mim. Messias percebeu esse medo sem que eu precisasse verbalizar e fez questão de verificar periodicamente o status legal de Adivaldo, me garantindo que ele continuava preso, longe de nós. Ele nunca mais vai te machucar. Messias repetia sempre que eu acordava gritando depois de um pesadelo. Estou aqui, sempre vou estar. E estava mesmo. Sempre ao meu lado nas consultas com a psicóloga que finalmente comecei a frequentar em 1980. Depois que os pesadelos se tornaram tão intensos que afetavam minha capacidade de cuidar do pequeno Antônio. Sempre me apoiando quando decidi abrir minha confeitaria, mesmo que isso significasse menos tempo em casa. Sempre respeitando meus limites na intimidade, entendendo que havia dias em que simplesmente não conseguia suportar ser tocada, mesmo por ele. A terapia foi um divisor de águas na minha vida. A doutora Helena, uma senhora de meia idade com olhos gentis e voz firme, me ajudou a processar o trauma de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. O que aconteceu com você foi terrível, Andressa, ela me disse na primeira sessão. Mas não é quem você é algo que aconteceu com você, não algo que define você. Levei anos para realmente internalizar essas palavras, para separar a Andressa do evento traumático. Para entender que eu não era a moça que foi abusada pela mãe e pelo noivo, mas sim Andressa, mulher, esposa, mãe, confeiteira, pessoa completa com sonhos, desejos, talentos e falhas como qualquer outra.
A confeitaria Doce Recomeço abriu suas portas em 1983, num pequeno espaço alugado no bairro do Brooklyn. Comecei modesta, apenas eu e uma ajudante, fazendo bolos e doces finos para festas. A princípio, meus clientes eram principalmente amigos de Messias e suas esposas, que encomendavam por gentileza ou curiosidade. Mas logo, a qualidade do meu trabalho começou a falar por si mesma, e o negócio cresceu organicamente. Trabalhar com doces tinha algo de terapêutico para mim. A precisão das receitas, a concentração necessária, a transformação de ingredientes simples em criações bonitas e deliciosas, tudo isso me ancorava no presente, me impedia de me perder nas memórias do passado. E claro, havia a alegria genuína nos rostos das pessoas ao provarem meus doces, especialmente as crianças. Não existe tristeza que resista a um bom brigadeiro, eu costumava dizer, e acreditava nisso de verdade. Em 1985, quando Luiz, meu caçula, nasceu, a confeitaria já tinha se expandido para um espaço maior e contava com 5 funcionárias. Equilibrar a maternidade de 4 crianças com um negócio em crescimento não foi fácil, mas Messias sempre foi um pai presente, algo raro para aquela época. Somos parceiros, ele dizia. Sua luta é minha luta, sua alegria é minha alegria. Foi nesse mesmo ano que recebi uma carta que mudaria mais uma vez o curso da minha vida. O envelope tinha o timbre do sistema penitenciário e meu primeiro instinto foi jogá-lo fora sem abrir. Mas algo me fez hesitar e acabei lendo seu conteúdo. Era uma notificação oficial. Adivaldo havia morrido na prisão, vítima de um ataque cardíaco. Não senti alegria, nem vingança satisfeita, nem mesmo alívio imediato. O que senti foi mais como o fechamento de um capítulo, a conclusão de uma história que já não tinha poder sobre mim. Mostrei a carta a Messias e a doutora Helena na minha próxima sessão de terapia. "O que você quer fazer com essa informação?" perguntou a doutora Helena, sempre direta. "Nada", respondi após pensar por um momento. Ele já não tem lugar na minha vida há muito tempo. E era verdade. Em algum momento entre criar meus filhos, desenvolver meu negócio e construir uma vida plena com Messias, Adivaldo tinha se tornado apenas um fantasma distante, sem substância, sem poder. A década de 1990 chegou trazendo mudanças para nossa família. Antônio, meu primogênito, entrou na faculdade de Direito, seguindo os passos do pai. Paulo escolheu engenharia, Renata medicina e Luiz, sempre o artista da família, optou por arquitetura. Vê-los crescendo fortes, seguros, buscando seus próprios caminhos, era minha maior alegria e também minha maior vitória sobre o passado. "Você criou filhos maravilhosos", comentou minha sogra, Dona Conceição, durante a festa de formatura de Antônio em 1997. "Nós criamos", corrigi, olhando com carinho para Messias. "Cada conquista deles tem um pouco de nós dois." A confeitaria, que começou tão pequena, se transformou em uma rede com 3 unidades espalhadas por São Paulo. Nunca quis expandir demais, preferindo manter o controle de qualidade e o toque pessoal que sempre foram nossa marca registrada. Ainda testava pessoalmente cada nova receita. Ainda fazia questão de conhecer cada funcionário pelo nome. Ainda me emocionava quando clientes voltavam para dizer que nossos doces tinham tornado seus momentos especiais ainda mais memoráveis. Em 2000, aos 48 anos, me tornei avó pela primeira vez. Maria, filha de Antônio e sua esposa Carla, nasceu numa manhã ensolarada de abril. Segurar aquele pacotinho de 5 quilos nos braços, sentir seu cheirinho de bebê, ver nos seus olhinhos curiosos o futuro se desdobrando, foi uma emoção indescritível. "Vovó", sussurrei, testando o título em voz alta pela primeira vez. "Vovó Andressa." Como soava diferente da Vovó Irene, que minha mãe nunca chegou a ser. Como carregava outro peso, outro significado, outra promessa. Prometi a mim mesma, naquele momento, que seria para Maria e para todos os netos que viessem depois, o oposto do que minha mãe foi para mim. Seria porto seguro, não ameaça. Seria amor incondicional, não manipulação. Seria proteção, não perigo. Nos anos seguintes, nossa família continuou crescendo. Mais netos chegaram.
João, Beatriz, Lucas, Sofia, Pedro e Gustavo, cada um trazendo sua própria luz, seu próprio sabor para a nossa vida. Messias e eu nos deliciávamos em mimá-los, em vê-los crescer, em participar de suas vidas de uma forma que nossos trabalhos nem sempre permitiram com nossos próprios filhos. Em 2010, com 58 anos, decidi me afastar gradualmente da administração diária da confeitaria. Renata, que havia surpreendido a todos abandonando a medicina no 3º ano para estudar gastronomia, assumiu as rédeas do negócio com competência e paixão. Aprendi com a melhor, dizia ela, me enchendo de orgulho. Messias também começou a reduzir sua carga de trabalho no escritório de advocacia, passando mais casos para Antônio, que se tornara seu sócio. Começamos a viajar mais, conhecendo lugares que sempre sonhamos visitar: Paris, Roma, Lisboa, Nova York. Cada viagem era uma aventura, uma celebração da liberdade que conquistamos, da vida que construímos juntos. Foi durante nossa viagem a Portugal, em 2012, que Messias teve o primeiro aviso. Um mal-estar súbito durante um passeio em Sintra. Um aperto no peito que ele tentou disfarçar, mas que me alarmou imediatamente. Voltamos às pressas para o Brasil, direto para uma bateria de exames. O diagnóstico veio como um soco no estômago. Doença arterial coronariana avançada. Precisaria de uma cirurgia de ponte de safena o quanto antes. Não se preocupe. Ele tentou me acalmar, vendo o terror nos meus olhos. Já enfrentamos coisas piores juntos. A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Mas a recuperação foi longa e difícil. Pela primeira vez em nosso casamento, os papéis se inverteram completamente. Agora era eu quem precisava ser a rocha, o porto seguro, a força inabalável. Cuidei dele com todo o amor e dedicação que ele sempre me deu. Aprendi sobre medicamentos, dietas especiais, exercícios recomendados. Transformei nossa casa para facilitar sua recuperação. Estava ao seu lado em cada consulta, cada exame, cada pequena vitória no caminho da reabilitação. Você é meu anjo da guarda, ele dizia, segurando minha mão durante as sessões de fisioterapia. Estou apenas retribuindo, respondia eu, sabendo que nunca poderia retribuir completamente tudo o que ele fez por mim. Messias se recuperou, mas nunca voltou a ser o mesmo. Ficou mais frágil, mais contemplativo, mais consciente da finitude da vida. Decidimos que era hora de aproveitar cada momento que tínhamos juntos ao máximo. Vendemos nossa grande casa no Morumbi, onde criamos nossos filhos, e compramos um apartamento menor, mais fácil de manter. Passamos a dividir nosso tempo entre São Paulo e uma pequena chácara em Atibaia, onde plantávamos nossos próprios legumes e frutas, recebíamos os netos nos finais de semana e assistíamos a pôres do sol de tirar o fôlego. Em 2017, celebramos bodas de Rubi, 40 anos de casamento. A festa, organizada por nossos filhos, reuniu família, amigos, ex-funcionários, pessoas que cruzaram nosso caminho ao longo das décadas. Foi uma celebração não apenas do nosso amor, mas da vida que construímos juntos, dos obstáculos que superamos, da família que criamos. Se pudesse voltar no tempo, Messias me disse durante nossa dança: casaria com você 1000 vezes de novo. Olhando para ele, para as rugas que emolduravam seus olhos gentis, para o cabelo agora completamente branco, para o sorriso que ainda fazia meu coração acelerar, soube que diria o mesmo. Apesar de tudo, apesar do começo traumático da minha vida adulta, acabei tendo mais sorte no amor do que jamais imaginei merecer. Foi em 2020, no início da pandemia, que perdi Messias. Não para o vírus que assombrava o mundo, mas para um segundo ataque cardíaco, fulminante desta vez. Estávamos na chácara, plantando morangos que ele nunca veria crescer, quando simplesmente caiu ao meu lado, sem aviso, sem chance de despedida. A dor da perda foi avassaladora, diferente de qualquer outra que já tinha experimentado. Não era a dor aguda da traição, nem o horror do abuso, nem o vazio da rejeição. Era uma dor de amputação, como se metade de mim tivesse sido arrancada de repente, deixando um espaço que nada jamais preencheria. O isolamento da pandemia tornou o luto ainda mais difícil.
Não pude ter o velório que Messias merecia. Não pude ser abraçada por todos que o amavam. Não pude sentir o conforto da presença física da minha família extensa. Apenas um funeral pequeno, apressado, com máscaras escondendo as lágrimas, distanciamento social impedindo o conforto do toque. Mas mesmo na dor mais profunda, mesmo na ausência mais aguda, encontrei força na vida que construímos juntos. Nos filhos que criamos, nos netos que adorávamos, no legado de amor e respeito que Messias deixou. Hoje, aos 68 anos, olho para trás e vejo uma vida que, apesar do começo traumático, foi rica em amor, em propósito, em significado. A menina assustada de Porto Alegre se transformou numa mulher forte, numa esposa amada, numa mãe e avó dedicada, numa empresária bem-sucedida. A dor do passado nunca desapareceu completamente. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar totalmente. Mas aprendi a carregar essa dor sem deixar que ela me defina, sem permitir que escureça as muitas alegrias que a vida me proporcionou. Se há uma lição que gostaria de deixar para vocês, meus queridos que me assistem, é esta. Não importa quão escura a noite pareça, o sol sempre volta a nascer. Não importa quão profunda a ferida, a cura é possível. Não importa quão devastadora a traição, o amor verdadeiro ainda existe no mundo. Cada um de vocês tem sua própria história, suas próprias dores, seus próprios desafios. Talvez alguns estejam passando por momentos tão difíceis quanto os que enfrentei. Talvez sintam que não há saída, que a escuridão é permanente. Mas acreditem nesta vovó que já viu de tudo nessa vida. Há sempre um caminho adiante, sempre uma possibilidade de recomeço, sempre uma chance de construir algo belo a partir das ruínas. Antes de terminar esse vídeo, queria pedir um favorzinho do coração. Se minha história tocou você de alguma forma, se trouxe algum conforto, alguma esperança, clique no joinha e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a levar essa mensagem para mais pessoas que talvez precisem ouvir que não estão sozinhas em suas lutas. E não esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá compartilhamos todos os dias histórias reais de outras vovós que, como eu, enfrentaram tempestades na vida e ainda assim encontraram força para seguir em frente. É uma comunidade linda, de apoio mútuo, onde ninguém julga ninguém, onde todas as dores são acolhidas, onde celebramos juntas nossas pequenas e grandes vitórias. Como dizia meu Messias, a vida não é sobre esperar a tempestade passar, é sobre aprender a dançar na chuva. E, meus queridos, apesar de todas as tempestades, eu aprendi a dançar. Vocês também podem. Um abraço carinhoso desta vovó que torce muito por cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. 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 Se Deus quiser.